Olá para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a reabilitação pós artroplastia total de quadril. Então, a gente vai falar sobre alguns tópicos, dentre eles, a gente vai falar um pouco sobre a revisão cirúrgica, algumas peculiaridades relacionadas ao tipo de material, o tipo de abordagem, que isso tudo pode implicar, vai ter uma implicação direta na nossa reabilitação. Vamos falar um pouco sobre a avaliação, os principais pontos sobre a avaliação da ATQ e falar sobre a reabilitação de vida dividida em fases, né? Prometo ser bem breve, não quero que passe de 5 minutos esse vídeo. Começando pela revisão cirúrgica, alguns pontos que são muito importantes da gente abordar é a indicação. Quando que indica para o paciente fazer a cirurgia de artroplastia total de quadril? Geralmente, 90% das vezes, e esse, na minha opinião, tem que ser 100% das vezes, é a dor e incapacidade. É quanto que a artrose, geralmente a artrose, né, pelo menos a maior parte das vezes, impacta na vida do paciente, né? Se ele tem uma artrose que está controlada, a disfunção dele é baixa, a dor dele é baixa, ele consegue viver a vida dele normalmente, não tem grandes prejuízos, não tem por que passar pelo risco da cirurgia. Então, sempre a gente vai ver, na maior parte dos casos, dor e incapacidade funcional. Indicações específicas, né? Que vão além da disfunção ali e só dor. Patologia bilateral do quadril, né? Ah, isso acontece mais em pacientes jovens, né? Ah, por exemplo, a artrite, a espondilite anquilosante, isso pode gerar uma indicação. E o que a gente tem que ter em mente aqui é que a maior parte das indicações cirúrgicas nesse caso é para o paciente de 65 anos mais. Contraindicações relacionadas à ATQ. As contraindicações, elas podem ser relativas ou absolutas. Dentro de relativa, maturidade esquelética, né? Então, paciente muito jovem, não faz sentido, né? Doenças neurológicas progressivas e déficit da musculatura abdutora, né? Ali por uma lesão de nervo ou alguma outra causa que gere esse déficit. É relativa, né? Porque não significa que todas as doenças neurológicas progressivas vão ser contraindicação. Eu e maturidade esquelética serão contraindicação. Cabe o cirurgião ali entrar nessa, fazer uma avaliação criteriosa. Contraindicações absolutas. Artropatia neuropática e sepse articular recente ou ativa, né? Um lembrete, né? Toda a referência que eu vou usar aqui vai ficar disponível na descrição do vídeo para que vocês consigam ter acesso a essas referências. E em relação aos livros, também tem um link, caso vocês queiram adquirir. Retomando, fatores que influenciam a tomada de decisão cirúrgica, né? O primeiro fator, esse sinal de sim, né? Vai avaliar a qualidade do osso em nível das trabéculas, né, do osso. Eu tenho, porque, por exemplo, um osso muito calcificado, geralmente abaixo de 3 essa classificação, se fica um osso com bastante osteoporose. Talvez isso aqui não cabe ao fisioterapeuta, fica de responsabilidade do cirurgião, mas talvez não seja indicado. Claro, pesado os outros fatores junto. Índice de DOR, né? É um índice que mede ali do trocânter menor até 10 centímetros abaixo na diáfise, e depois 3, e mede o tamanho, né, do centro do osso aqui, né? E isso gera um índice, que também ele é contado ali na hora que o cirurgião está estudando para fazer a cirurgia. A posição do fêmur em relação ao osso do quadril
também é considerada. Então, isso tudo aqui é para a gente ter uma ideia que, às vezes, o médico não vai indicar e vai fundamentar em alguma coisa, né? E isso a gente precisa ter em mente que algum desses pontos aqui podem ser a justificativa. Ah, materiais, brevemente, né? A gente tem que saber que a prótese do quadril ela é composta pela haste, pela cabeça femoral, o componente acetabular e o cimento ósseo. Pode ter ou não, né, esses componentes. Você que tem um pouco mais de interesse de entender a especificidade desses materiais, pausa o vídeo e lê com calma. Não cabe tanto na nossa prática clínica, mas a gente tem que ter em mente que, eventualmente, o paciente pode ter rejeição a algum desses materiais, né? Então, as próteses que têm a maior quantidade de material, pode ser que tenha uma maior probabilidade de, de rejeição. Em relação ao tipo de fixação, a fixação pode ser cimentada ou não cimentada, né? Não cimentada e cimentada. O que isso interfere, né? Geralmente, na tomada de decisão do cirurgião, a, a qualidade do osso vai ser muito importante para se determinar se ela é cimentada ou não cimentada, se é um paciente jovem, né? Porque se for um paciente jovem, geralmente ele vai optar por uma não cimentada, por ter menos material para poder eventualmente acontecer uma rejeição, e a recuperação ela é um pouco mais tardia, ela é um pouco mais demorada, mas os resultados a longo prazo são um pouquinho melhores. Então, pacientes mais jovens, por exemplo, algum atleta que teve uma fratura da cabeça do fêmur durante alguma atividade, eventualmente pode ser que o médico escolha fazer essa aplicação da não cimentada. Agora, foco. Uma coisa que é muito, mas muito importante mesmo, é em relação às abordagens cirúrgicas, né? A gente vê aqui que pode ser tanto anterior, lateral ou posterior, ou posterolateral, anterolateral, né? E isso a gente vê aqui. Isso, eu vou falar mais para frente, tem impacto direto sobre a nossa reabilitação. Então, quando estivermos tratando, avaliando esse paciente, isso tem que ser levado em consideração na nossa prescrição. Em relação à revisão da cirurgia, né, quando ele faz a cirurgia e aí tem que passar para um novo procedimento cirúrgico o paciente, 50% dos casos está relacionado ao afrouxamento séptico. 15% dessas revisões são causadas por luxação. Infecção articular, 10%, periprotética, né? E os outros 25% é a fratura periprotética ou mau posicionamento. Isso tudo pode acontecer. A gente vê que a penúltima colocada é a luxação. Isso aqui, o ideal é que isso aqui não aconteça. E a gente, como um agente ativo e com maior contato com esse paciente, a gente tem que orientá-lo muito bem para que não aconteça nenhum tipo de intercorrência ou até mesmo iatrogenia, é quando a gente causa um mal para o paciente. Então, a gente vê aqui, esse aqui é o procedimento simples, né? Então, geralmente, na prótese total, se tira ali a região do colo, junto com a cabeça femoral, raspa ali dentro do acetábulo, coloca o componente acetabular junto com o componente que vai fazer a parte do atrito com a cabeça do fêmur, né? E coloca a haste nesse corpo de fêmur, e assim que por dentro, grosseiramente, fica a cirurgia. Em relação à revisão cirúrgica, é isso. Tem dúvida? Deixa nos comentários que eu vou tentar responder se alguma coisa não ficou muito clara. Vamos falar agora sobre a avaliação desse paciente. Em relação à avaliação desse paciente, a gente tem alguns pontos que são muito, muito importantes. Primeiro,
antes de começar a falar sobre isso, né? Tudo que a gente vai fazer com o paciente, que a gente faz com o paciente numa avaliação, tem que ser necessariamente ser útil para a gente. Então, a gente não pode ficar fazendo uma série de testes ou uma série de perguntas, às vezes, né? Que a gente não sabe o significado, né? O porquê que eu estou fazendo aquelas perguntas. Eu tenho que ter simplesmente o porquê, né? Então, a gente vai começar a falar primeiro sobre o histórico clínico e funcional. Em relação aos sinais de complicação, dor intensa, sinais de infecção, alterações vasculares, aparente desencaixe ou anormalidade na congruência articular ou no movimento articular, tudo isso são sinais de complicação. A gente tem que ficar muito atento e comunicar à equipe que está acompanhando, né? Porque a gente é um agente ativo nessa recuperação. Antes também de começar a avaliação do paciente, a minha recomendação é que a comunicação médico-fisioterapeuta esteja sempre muito bem presente. Porque ninguém sabe mais da cirurgia do que o cara que fez a cirurgia. Porque apesar de todas as cirurgias terem, na maior parte das vezes, um passo a passo do mesmo jeito, eventualmente pode acontecer intercorrências. E essas intercorrências afetam a minha reabilitação, até mesmo no sentido de prognóstico. Eventualmente, o paciente fez um tipo de intervenção, né, com acesso, por exemplo, frontal ou lateral, mas só que por alguma peculiaridade da cirurgia, ele vai ter limitações do acesso posterior. Um exemplo, né? Isso tudo, se eu tivesse contato com o médico, né, mesmo que seja com uma mensagem rápida, tudo isso vai ajudar bastante e pode impactar a nossa reabilitação. Então, a comunicação interprofissional, né, multidisciplinar ali, a atenção, vai ser muito importante. Então, ah, sinais de complicação, vamos falar sobre a avaliação da força e amplitude de movimento, isso é muito importante, e os testes funcionais, e por que que a gente usa, né? Os testes funcionais, aqui eu separei o WOMAC, que é um questionário. Esse questionário está disponível também na descrição aqui do vídeo, que ele avalia a dor e função subjetiva, né, do paciente. Isso aqui é muito importante. Tenha em mente que se você não pode medir, dificilmente você pode melhorar. Porque você não tem uma referência, né? Toda referência é subjetiva. E como nós somos profissionais das ciências da saúde, a gente tem que ter em mente que a gente precisa ser objetivo. E aqui nesse momento, quando eu estou avaliando o paciente, eu começo a agregar valor naquilo que eu estou fazendo, né? Quando a gente fala assim, o fisioterapeuta precisa se valorizar. A mensagem que está implícita, né, nessa fala é que ele precisa ter ferramentas que o valorizem. Ele precisa estudar para se valorizar. Não é só o conceito coach de olhar no espelho todo dia e dizer sou bom. Não, a gente realmente precisa estar sempre muito atento e a tudo que acontece e ter sempre em mãos sempre aquilo que é mais atualizado, estar sempre por dentro dos assuntos que a gente faz. Então, dado desses parênteses, essa escala WOMAC, ela é muito importante. Caso tenha alguma dúvida sobre, queiram um vídeo explicando como ela funciona, deixe também no comentário que eu crio um vídeo explicando direitinho. O teste Time Up Go é muito importante também. Ele vai avaliar a função de uma maneira um pouco mais objetiva, né, no sentido de agilidade, equilíbrio, um pouco sobre marcha, né, que vai sinalizar a funcionalidade do paciente, e o teste de marcha propriamente dito, que vai ser importante nas nossas intervenções mais para frente. Dentro do histórico clínico funcional, a gente precisa saber o motivo da cirurgia, porque aqui a gente vai entender as expectativas do paciente com a cirurgia. Dentro do nosso tratamento, a gente precisa lembrar
que parte da tríade da PBE é a participação ativa do paciente. Nesse momento que ele está participando, eu preciso alinhar as expectativas dele, né? Porque se ele não alinha as expectativas dele, pode ser que eu não atenda essas demandas e ele acredite, ele entenda que eu sou um mau profissional por isso. Quando muitas vezes o próprio problema, às vezes a complicação na cirurgia ou o perfil dele X vai ter uma recuperação um pouco mais demorada. E eu preciso alinhar isso, eu preciso ter uma conversa clara com ele. E por isso que eu coleto essas informações, entender as expectativas, o que ele espera. O contexto de vida, né? Aqui é como se fosse uma rotina, né? O que ele costumava fazer, né? O que falta para ele ali no dia a dia? Conhecimento sobre a reabilitação, ali entra o que ele já sabe, o que já contaram para ele em relação à cirurgia, em relação à recuperação. Esses são os principais pontos, né? Não significa que você não vai perguntar mais nada. Perguntar como foi a cirurgia também do paciente na perspectiva dele, perguntar se isso como isso impactou ele no dia a dia. Tudo isso vai ser importante, né? Em relação à avaliação de força e amplitude de movimento, isso é muito importante. Em relação à abordagem posterolateral e posterior, né? A flexão de quadril maior que 90 graus, abdução e rotação interna, ela é contraindicada. Isso de acordo a, com a referência aqui abaixo, né? A abordagem lateral ou anterolateral, ela deve ser evitada o quê? Extensão, a hiperextensão do quadril, né? A rotação externa e a adução ao longo da linha média, né? Então, seria uma adução, a mesma adução de cruzar as pernas, né? E ela tem que ser, elas têm que ser evitada de acordo com essa referência, né? Aqui a gente começa a entender o porquê foi importante eu entender como foi a cirurgia e qual acesso foi feito pelo paciente. Essas precauções, elas têm que ser mantidas por pelo menos 6 semanas, né? Então, 1 mês e meio, ali a gente toma tem esses cuidados para evitar incidentes indesejados, né? Para avaliação de força, tem uma dica aqui, é bem interessante, é o uso do esfígmo, né? Que a gente usa para aferir pressão. Nele a gente consegue enrolar ele como está aqui, ó. Eu costumo usar assim dessa forma. Ínfluo até 20 milímetros de mercúrio é uma maneira indireta de se avaliar a força, né? Também, se vocês quiserem, eu consigo fazer um vídeo explicando como eu geralmente costumo usar para avaliar a força muscular. Insuflo até 20 milímetros de mercúrio, põe o paciente numa posição que eu quero avaliar a força dele muscular, né? Se possível, eu, na minha prática, costumo fazer contra a gravidade e avalio a força isométrica, né? E mensuro de maneira indireta, em milímetros de mercúrio, a força dele. Em relação à goniometria, tomando cuidado dessas limitações de movimento, pelo menos nas primeiras semanas, uso sempre como referência um manual de goniometria da Amélia Pascoal, e que serve de modelo para a gente sempre ter uma referência de como avaliar, né? Porque às vezes 5 graus de movimento fazem fazem diferença na hora de eu mostrar os resultados para o paciente. Então, olha aqui um ponto importante, né? Eu estou dizendo sobre mostrar resultados para o paciente. Às vezes, no dia a dia, claro, é necessário que o paciente veja a melhora e seja significativa. Mas a gente sabe que tem casos que às vezes são difíceis de se lidar e eu preciso mostrar para ele que eu já alinhei as expectativas com ele, falei para ele que é um pouquinho mais demorado, vai ser um pouco difícil a gente andar junto, mas olha, a gente está melhorando um pouco.
Isso aqui é bom, são pequenos ganhos que às vezes o paciente não nota e a gente está registrando, né? Bom, falamos sobre avaliação, vimos que temos que avaliar a amplitude de movimento, falar sobre a relação da força. Essa força, ela é critério de evolução também, né? Então tem que estar bem alinhadinha, bem ajustada. Agora a gente vai falar sobre a reabilitação, né? Dentro dos primeiros 30 dias, e aqui eu quero falar para você, eu vou mostrar daqui a pouco um manual que vai resumir bem a reabilitação e é prático e fácil para você usar. Mas dentro dessa fase dos primeiros 30 dias, de acordo aqui com a nossa referência, a educação do paciente em todas as fases vai ser importante, mas aqui é muito importante, né? A gente tem que dar uma dedicação especial, porque a gente vai orientar ele de acordo com a necessidade, né? E a gente vai orientar ele o que fazer sobre o que não fazer, e eu já vou mostrar em termos práticos essas observações. Em relação à descarga de peso, se houver diferença, né, ou melhor, se houver restrição pelo médico sobre descarga de peso, e hoje já se sabe, né, tem uns mais conservadores que falam sobre restrição de peso, outros que dizem que pode ter descarga de peso imediata, mas como eu disse, alinhado junto com o cirurgião, a gente consegue ter bons resultados. Exercícios metabólicos, orientar ele sobre os exercícios metabólicos para evitar o risco de trombo, né, a formação de trombos. Orientar ele, e aí essa orientação entra com prática sobre mobilidade, né, também tem uma parte prática aqui mais para frente sobre transferência na cama do paciente para cadeira, da cadeira para cama, da cadeira para ficar de pé. Exercícios ativos, a gente vai nessa fase do tratamento optar por exercícios ativos isométricos, né? No manual da Academia Americana de Ortopedia, Cirurgia Ortopédica, a OOS, ele tem um manual que explica passo a passo ali do que a gente pode fazer nessa fase, né? E a gente vai adaptar esse protocolo à necessidade do paciente. Não significa que em todos os pacientes eu vou seguir a mesma coisa que está escrito no protocolo, mas eu tenho um norte, eu tenho uma referência. Aqui, a angulação do quadril 90 graus. Isso aqui passou de 90 graus a flexão de quadril. Essa posição que é muito comum para levantar, passou de 90 graus o quadril. Essa posição sentada, muito comum, às vezes sentado na cama, passou de 90 graus o quadril, né? E isso tudo a gente tem que orientar o paciente também, não passou 90 graus de flexão. Sentado é muito fácil se a gente estiver sentado em cadeiras muito baixas, né? Ah, então, sentar em cadeiras mais altas, isso é importante, né, para evitar se fazer essa flexão de quadril quando a gente for levantar, né? Tá vendo? Ó? Em cadeiras muito baixas, a gente fica com esse ângulo aumentado. Evitar cruzar as pernas, né? Às vezes deitado tem essa adução, ou andando, cruzando as pernas, né? Que às vezes é hábito do paciente e isso a gente tem que educá-lo, né? Então, uma orientação de como é possível levantar sem, tá vendo, com um encosto um pouco mais alto, ou melhor, um assento, né? Ou com um travesseiro, isso tudo possibilita deixar o assento um pouquinho mais alto. Na hora de levantar e estender a perna, pode ser uma das estratégias para o paciente, para o paciente evitar essa flexão acentuada do quadril. Esse valgo é muito comum pela hipoatividade da musculatura, né?
Isso tudo são movimentos que não significa que nunca mais o paciente vai fazer, né? Significa que, pelo menos nessas 6 semanas, a gente vai evitar de fazer eles. Aqui na marcha, é muito importante a gente avaliar e orientar o paciente, porque eventualmente a gente faz essas rotações interna e externa, e de acordo com a cirurgia, a gente precisa orientar o paciente, né? Para tomar um pouco mais de cuidado e ali a gente vai treinar ele, né? E ali a gente vai treinar ele. Bom, na fase intermediária, que é entre os 30 dias e os 4 meses, a gente continua com a educação com o paciente, né, para as atividades diárias, como essas que a gente acabou de ver. Em relação à descarga de peso, ela pode ser total se houve restrição pelo cirurgião anteriormente, né? Em relação à mobilidade, a, a mobilidade funcional, né? A gente vai evitar estressar nos limites da amplitude de movimento, essa articulação. Exercícios de fortalecimento, eles começam a ser isotônico, né? Ah, lembra, esses 1 mês e meio de proteção contra os movimentos é o que tem descrito. A força para o paciente, eu vou sentir isso, né? Existe a recomendação para a partir dos 30 dias em diante, fazer um pouco mais isotônico, mas você, como fisioterapeuta, tem que avaliar a situação em caso a caso. Pode ser que uns sim, outros não, né? Treino de marcha e equilíbrio. Aqui o treino de marcha, ele também se inclui no primeiro, né? A marcha vai ser muito importante, a gente vai ter que treinar a marcha desde o primeiro dia liberado pelo médico, né? E tudo isso entra dentro da sua estratégia de tratamento. Quando você for alinhar as expectativas com uma equipe multidisciplinar, tudo que você pretende fazer tem que estar desenhado e estruturado, porque é uma via de mão dupla, né? E acredito que ah, tudo que é bem planejado tem alta chance de sucesso. A flexão acima de 90 graus continua contraindicada. Então aqui tem, da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, a gente tem esse guia, né, para substituição total de quadril. Tá o link aqui embaixo também, só você acessar. A gente vê que tem exercícios metabólicos ali para cima, tem exercícios de contração. Isso aqui para fazer imediatamente após, né? São, são a parte da reabilitação precoce, alternando os membros inferiores. Tem uma série de exercícios aqui, né, para o paciente. Claro, observa qual vai ser o paciente, se há restrição ou não, e só manda ver, né? E eu acredito que é interessante também a gente compartilhar esses guias com o próprio paciente. É uma maneira dele conhecer mais sobre o problema dele, né? E isso tem um impacto positivo na reabilitação. Lembrando que esse guia está também aqui nos links disponibilizados embaixo. Em relação à fase final de tratamento, né? Eu começo a educar o paciente, e aqui a gente está em otimização funcional, né? A gente quer treinar ele para todas. Não significa que não é só nessa fase a gente vai treinar ele para expor as atividades dele diária. Mas aqui é onde eu dou mais ênfase, para ele ganhar um pouco mais de segurança com esse quadril, fortalecimento muscular mais preciso, treinos de coordenação, treinos de equilíbrio, né? Se ele fosse, fizesse alguma atividade a esportiva e quer retornar essa atividade esportiva, claro que alinhado com a equipe médica mais uma vez, eu tenho treinos específicos aqui também.
E, e é isso. Espero ter ajudado vocês um pouco. E se ficou alguma dúvida, deixe os comentários. Se gostou, curta o vídeo, compartilha com seu colega. A minha missão maior é democratizar o conhecimento. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.